Projeto Fragmentos, novela número 7, Gina, escrita por Rubens Evaldo Filho, adaptada do romance de Maria José Dupré, exibida no horário das 6 da Globo no ano de 1978. Antes de mais nada, eu preciso dizer que não tenho a menor relação afetiva com essa novela. Aliás, eu nunca havia ouvido falar de Gina. Explico. No ano de 1978 eu era criança, mas eu não assistia às novelas das 6 da Globo. Porém, eu lembro de ter assistido alguma coisa de Maria Maria, de Sinhazinha Flor, eu lembro de ter lido em revistas de televisão sobre a sucessora, sobre Maria Maria, mas Gina foi uma novela que passou totalmente batido por mim. Eu só fui saber da existência dessa novela, provavelmente, ou nos anos 80, quando eu me deparei com a trilha sonora em algum sebo, ou nos anos 90, quando eu descobri o livro de Ismael Fernandes. Até então, eu nunca ouvido falar de Gina. E tudo que eu sei sobre ela foi o que eu pesquisei depois. Então, é zero relação afetiva e tudo que eu assisti nos 6 capítulos do Projeto Fragmentos foi de uma maneira, assim, absolutamente fria. Zero emoção. A novela foi baseada no romance de Maria José Dupré, que é a mesma autora do livro Éramos Seis. Porém, o adaptador Rubens Evaldo Filho distanciou-se muito da história do livro. Na realidade, ele pegou apenas a ideia central e criou uma nova história, totalmente diferente. E por que ele fez isso? Sabemos que Gina, na novela, é uma pintora, uma moça de origem humilde que se torna uma famosa pintora. No livro de Maria José Dupré, a Gina era uma prostituta que se casa com um banqueiro e se torna uma cantora lírica famosa. Bem, a Globo, na época, em 1978, deparou-se com 2 problemas. Primeiro, encontrar uma atriz jovem e bonita que cantasse música lírica. E segundo, com a questão da prostituição, que era algo totalmente impensável para o horário das 18 horas em tempos de ditadura militar. Então não podia ser nada disso. Optou-se então por fazer de Gina uma pintora. O diretor Sérgio Matar, em seu site, critica a escolha do romance para uma adaptação em formato de telenovela. Ele diz que o livro era impossível de ser adaptado, porém o diretor-geral, que era o Erval Rossano, quis porque quis adaptar Gina. Sabemos que Gina não foi uma novela de muito sucesso. Não vou entrar na questão de audiência, porque tudo que a Globo colocava no ar dava audiência. A novela tem outras diferenças com o romance original, na ambientação e no tempo de ação. Na novela, a história se passa no Rio de Janeiro, começa na segunda metade da década de 50 e termina na atualidade da novela, no ano de 1978. No livro, a novela começa no início do século XX e termina na década de 30, tendo como cenário a cidade de São Paulo, ou seja, é totalmente diferente. Já na década de 70, esse romance era considerado um romance de época. E, no entanto, nós percebemos que a novela da Globo, a maior parte da história, se passa de fato no ano de 1978. Era, portanto, uma trama basicamente contemporânea. Porque a metade da novela, nos 2 capítulos do meio que estão no Projeto Fragmentos, a novela já está no ano de 1978. E aí nos deparamos com talvez o maior problema de Gina, da novela, que é a escalação do elenco. Primeiro, que é um elenco que eu considero muito fraco, comparando com os elencos que a Globo sempre manteve aí por décadas. Lembram que nos vídeos sobre Coração Alado e O Espigão eu falava dos elencos grandiosos, de grandes atores, de grandes nomes? Gina não tem nenhum grande nome, não tem nenhum medalhão. Nós temos ali Teresa Maio, que foi uma estrela da TV Globo na década de 60, mas na década de 70 já não era mais, era uma grande atriz. Aliás, nós temos ótimos atores no elenco, o Emiliano Queiroz, o Luiz Orione, porém não eram atores do primeiro escalão, não eram aqueles atores que chamavam audiência.
A Cristiane Torlone, que vivia a protagonista Gina, era uma atriz iniciante, tanto que ela foi uma aposta na protagonização da novela. Então é uma novela com um elenco que eu considero muito fraco. Não parece novela da Globo, parece novela da concorrência, com um elenco tão, digamos assim, insuficiente, comparando com o que a Globo fazia nas décadas de 70, 80 e 90. Outra questão, que aliás recebeu muitas críticas na época, foi com relação à caracterização dos personagens, em usar os mesmos atores para diferentes fases da novela. A trama começa na juventude de Gina, no ano de 1956, depois tem uma segunda parte em 1958, e aí avança para 1978, 20 anos depois. Se em 58 Gina tinha 20 anos, em 1978 ela tinha 40. A Globo optou por usar a mesma atriz em todas as fases, Cristiane Torlone, que quando começou a gravar Gina tinha 21 anos de idade. Ou seja, Cristiane acabou caracterizada como uma mulher de 40 nas últimas fases. O problema é que a sua personagem com 40 anos contracenava com filhos de 20 anos, como a Luísa Cardoso, por exemplo. Então eram duas atrizes de 20 anos, uma fazendo o papel da mãe da outra. Isso soou muito fake. Mais fake ainda eram as caracterizações dos atores jovens quando ficaram mais velhos, além da Cristiane Torlone. Colocaram uma mecha no cabelo da Fátima Freire, colocaram um polvilho, um talco no cabelo do Lauro Góes, do Roberto Vanicki, do Diogo Vilela. Aliás, o Diogo Vilela parecia que eu estava assistindo TV Pirata, né? Que o Diogo participou do TV Pirata. E ficou tudo tão fake, as maquiagens tão pesadas, que parecia que eu estava assistindo uma paródia de novela. Não parecia que era uma novela da Globo, do padrão de qualidade da Globo. Talvez, com a TV em preto e branco, o público conseguisse relevar ali essas discrepâncias nas caracterizações. Mas numa TV colorida fica muito visível que é tudo fake demais. As cenas de Fátima Freire com Miriam Pires são risíveis, porque a Miriam Pires já era uma senhora de idade, então não precisou de muita maquiagem. A impressão que eu tinha é que ela não tinha maquiagem alguma, que ela estava até de cara lavada, contracenando com a Fátima Freire, uma atriz de 20 e poucos anos, com uma maquiagem pesadíssima, uma mecha branca no cabelo. Parecia que a Fátima era mais velha que a própria Miriam Pires. A Teresa Maio é o contraponto da Cristiane Torlone, né? Porque então escalou-se uma atriz de 40 anos que serviu perfeitamente para o papel da Mirtes no ano de 1978, mas que ficou estranhíssimo fazendo o papel de uma jovem de 20 e poucos anos na primeira fase, nos 2 primeiros capítulos da novela. Aliás, a caracterização da Teresa Maio no início é tão ruim que ela parece mais velha quando tem 20 anos do que quando tem 40. Só para vocês terem aí uma noção de como essas caracterizações foram equivocadas e do quanto isso gerou críticas na época da novela. Eu não vou falar da história, da condução da trama, porque tudo que nós temos são apenas 6 capítulos, diante de 90 que foram ao ar em 1978. Então não dá para dizer se a condução da história foi boa ou não. Porém, a gente percebe que nós temos ali apenas um fiapinho de história, né? Que são as maledicências da vilã Mirtes contra a protagonista Gina. E parece que as tramas paralelas também meio que acontecem por causa deste trecho. Eu, particularmente, acho muito pouco para sustentar uma novela de 90 capítulos. Mas eu não li o livro, não sei como que é a história, não sei como que o autor conduziu a novela. Eu acho muito difícil você concluir, essa novela era ótima, assistindo apenas 6 ou 9 capítulos. É claro que as pessoas que assistiram a novela na época podem dizer melhor se elas gostavam, se achavam a novela ótima ou não. Mas para quem não assistiu, 6 capítulos é muito pouco para tirar uma conclusão. Outra questão é a direção da novela. Eu acho os 2 primeiros capítulos
muito mal dirigidos. Já no último capítulo, que tem aquela cena da grande revelação que agrupa vários personagens, eu achei bem dirigida. Porém, tem atores jovens ali que, olha, não seguram aquele texto. Assim como também alguns poucos atores com mais experiência, também muito mal dirigidos. Outra questão que eu preciso destacar, levantada pelo meu amigo Luiz Márcio, diz respeito à construção do feminino na narrativa da novela. Vocês percebem que as personagens femininas, elas são todas vilanizadas para destacar a bondade da heroína Gina, e dessa forma, os homens, os personagens masculinos, acabam sendo todos vitimizados. O Osório é vítima da Mirtes, o Zeca é vítima da Zelinda, o Jorge é vítima da Beth. Tudo isso em torno de mulheres que são malvadas. Todas elas, com exceção de Gina, e eu acho também que com exceção da personagem Gracinha, interpretada pela Tete Pritzl, todas as outras personagens femininas, elas são malvadas. Elas têm algum traço negativo em suas personalidades. Isso faz com que a protagonista Gina se destaque por meio de sua bondade, por meio do seu heroísmo. Ela é a personagem pura de caráter, em contraponto às demais personagens mulheres que são malvadas, que são más, que são vilanizadas pelo autor da novela. Tudo gira em torno da disputa entre o bem e o mal entre as mulheres. A maldade feminina é a mola propulsora da história. Os homens servem apenas como um veículo ou um apoio para a vilania dessas mulheres. Tudo isso me soa tão problemático, tudo isso diminui tanto a protagonista Gina. Será que o livro era assim? Eu acho que não, eu acho que essa é uma questão do autor. Agora, a cena final que encerra a novela, eu acho muito emblemática, que é uma conversa entre os personagens de Paulo Ramos e Moacir Deriquém, falando sobre Gina. O personagem do Moacir Deriquém fala: uma mulher muito distinta. Logo se percebe que uma mulher bem-nascida. Ou as mulheres são bem-nascidas ou não são. É uma grande dama. A Gina, na realidade, é o modelo da mulher íntegra, da mulher que não tem o caráter maculado, da boa mãe, da boa filha, da boa cidadã, do que a sociedade espera que uma mulher seja, um exemplo, né? Isso reduz a mulher à imagem que a sociedade machista espera que ela seja, recatada, do lar. Ou seja, é uma mulher que foge da mulher real, o que na realidade é muito próximo da mulher do melodrama, da mulher do folhetim, da mulher do romantismo, o período em que o folhetim e o melodrama se estabeleceram. Então é tudo uma imagem idealizada da mulher. Gina é a mulher que não foi contra as regras impostas pela sociedade. É algo bastante questionável, principalmente no ano de 1978, em que a luta feminista, em que o feminismo estava em voga no mundo todo, né, e estava ganhando bastante força no Brasil, inclusive. Por fim, eu quero falar da trilha sonora. Tem aqui o disco Gina, que é uma trilha totalmente nacional de música de bossa nova. Não vou citar as músicas que tocaram nesses 6 capítulos, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de haver músicas internacionais bastante executadas dentro da novela. É claro que, na época, mesmo nos anos até a década de 80, várias músicas internacionais que não faziam parte da trilha sonora oficial da novela, aquela que chegava às lojas, tocavam dentro das novelas. Porém, no caso de Gina, são várias músicas bem executadas, que tocam bastante. Principalmente All for a Reason, dos Alice Brothers, que toca para a personagem da Luíse Cardoso.
É curioso notar que foi uma novela que não teve trilha sonora internacional, né? A primeira novela do Horário das Seis que teve trilha sonora internacional foi O Homem Proibido, em 1982. E isso me chamou a atenção. Eu não sabia que essas músicas tocavam dentro da novela. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo mês com a próxima novela a entrar no projeto Fragmentos. Até lá.